Déjà vu, eu estive nesse lugar antes. Sejam bem-vindos à segunda-feira da escalação de privilégios. Sim, né? Porque semana passada a gente fez exatamente o mesmo vídeo falando sobre a vulnerabilidade copy fail no kernel do Linux. E essa semana, na realidade, né, no fim da semana passada, ali na sexta-feira, para fuder com o final de semana dos administradores de servidor, saiu outra dessas vulnerabilidades e ela saiu meio que no seco, sem nenhum aviso, sem nenhuma coordenação. Nós vamos falar um pouco sobre o que é essa vulnerabilidade, como vocês podem mitigar nos seus servidores. Se vocês não são sysadmin, né, que nem eu não sou, vocês vão entender um pouco o que o pessoal da empresa de vocês, o que o pessoal de todas as empresas de tecnologia hoje estão perdendo seu tempo fazendo, porque é uma coisa extremamente importante. E nós vamos falar um pouco também sobre esse aspecto de por que está aparecendo mais vulnerabilidades em todos os softwares agora, beleza? Nós somos o canal Tecnologia Classe, nós falamos sobre tecnologia e política, e geralmente a gente não faz tantos vídeos sobre segurança da informação, não porque não seja um tópico interessante, mas porque não é o tópico que eu sou mais especialista. Mas, de novo, esse tópico é bastante importante, que nem o copy fail na semana passada, porque, né, eu posso até estar sorrindo aqui, mas por dentro a gente tá como? Então, para introduzir o tópico, se você não viu o vídeo da semana passada e você gerencia servidores Linux, você tem Linux instalado em dispositivos na sua casa, o que você precisa saber é, tem uma vulnerabilidade que se chama copy fail. A exploração dessa vulnerabilidade mistura a escrita do kernel em algumas páginas de memória e uma API de criptografia, o uso de uma API de criptografia que o kernel oferecia. Um erro de lógica nessa API permitia a corrupção dessas páginas de memória, principalmente páginas de cache, e daí se podia escrever um conteúdo que a gente tinha controle em páginas da cache do sistema operacional, e o exploit usava isso para fazer uma versão em memória do binário su, que é o binário que eleva a tua permissão para a permissão de administrador se tu colocar a senha do administrador, só que fazia isso sem pedir a senha, né? Então, juntando essa vulnerabilidade e uma exploração espertinha dela ali, a gente consegue ganhar administrador em uma máquina Linux que está vulnerável. Essa exploração de vulnerabilidade é relativamente séria, porque é uma coisa que está desde 2017 no kernel do Linux, e ela é bem fácil de explorar, bem rápida de explorar, é portável para diversos tipos de distribuição Linux, e inclusive ela deixa quase nenhum rastro da exploração dela. Então foi uma coisa que semana passada eu fiz um vídeo e disse, nossa pessoal, isso aqui é muito ruim, né? Deixa eu falar para você sobre isso. Só que daí, lembra daquele meme do George Bush sendo avisado que um segundo avião acertou a torre, tá ligado? O senhor, um segundo exploit acertou o kernel, porque aconteceu de novo no final da semana passada. E dessa vez a comunidade toda foi pega muito mais de surpresa, nós vamos falar um pouco o porquê disso, tá? Mas então, o bug se chama Dirty Frag, ele é uma variação do copy fail, que por sua vez também era uma variação de uma coisa que se chama Dirty Pipe de 2022, então é toda uma classe de bugs que usam a corrupção de memória para explorar essas vulnerabilidades, então geralmente eles têm esse prefixo dirty, que é o do sujo, porque eles sujam a memória. Isso tudo tem um erro muito parecido com o erro do copy fail que a gente teve semana passada, só que dessa vez ele explora o módulo ESP4 e ESP6, que são módulos de rede do kernel, e o módulo RxRPC, que também é um módulo que, pelo que eu entendi, é usado em alguns sistemas de arquivo no kernel. Nem todas as distribuições têm os módulos ESP, e nem todas as distribuições têm os módulos RxRPC, porém, se tu juntar esses dois exploits, na realidade, que é o Dirty Frag, tu consegue meio que explorar todas. Pelo que eu entendi, os do ESP não funcionam no Ubuntu e os do RxRPC funcionam no Ubuntu, e nas outras todas as distribuições funcionam nesse ESP. E claro, se vocês têm uma distribuição toda estranha, que é diferentona e tal, pode ser que não funcione, a gente tá falando das mais populares aqui. Como eu falei, a existência desse exploit foi revelada 7/5, que na realidade é quinta-feira. Lá pela sexta-feira começou a se falar disso e daí chegou o final de semana, tá? Então, quando isso daqui ficou público, tinha 0 patches prontos nas distribuições Linux, a atualização do kernel que corrigiria essa vulnerabilidade. Só que os pesquisadores lançaram a explicação de como é que funciona e como explorar isso e a prova de conceito, assim, no seco mesmo sem ter isso. Geralmente não é isso que acontece, tá, pessoal? Antes de a gente explicar o que foi a confusão que rolou dessa vez, nós vamos falar sobre como funciona mais ou menos o bug e como mitigar ele. E daí depois a gente vai falar da fofoquinha boa. Eu ia dizer que, por incrível que pareça, as threads no Reddit aqui do /r/sysadmin tem bastantes informações atualizadas, então que nem da outra vez eu fiquei dando uma olhada nas threads e pegando as informações, então foi bem útil. E esse aqui é o repositório, tá? v4bel/dirtyfrag
é onde tá as coisas. Eu deixei uns links aqui no roteiro também, vocês vão poder ver os roteiros em teclas.soberano.tv, vai estar no comentário fixado. O link da Red Hat falando sobre como isso afetou as distribuições deles, Amazon Linux, Ubuntu, Fedora e Alma Linux. Foram os que eu achei até o momento que eu fiz esse roteiro. Então, assim, uma explicação simples de como funciona, e de novo, se vocês querem uma explicação mais complicada, vocês podem ler os próprios posts dos pesquisadores que falam sobre isso, porque eu não vou saber dar a melhor explicação, tá? Mas, de novo, que nem no CopyFail, eles fazem uso do método splice, que junta duas páginas de memória, e daí eles juntam uma dessas páginas que é controlada pelo kernel e tem esse bug de lógica que escreve fora de onde ela poderia escrever, com uma página de memória que a gente quer corromper. Antes, o CopyFail usava o módulo algif aed, que fazia uma primitiva de criptografia, e agora eles estão usando esses módulos ESP4, ESP6 e RxRPC, que fazem outras coisas, tem a ver com a stack de rede, mas eles têm essa falha de lógica que consegue sobrescrever coisas na memória. Sabendo disso, tá? Esse bug não é igual ao CopyFail. Então, as coisas que vocês fizeram para mitigar o CopyFail semana passada, a gente imagina, que é desabilitar esse módulo de criptografia, não vão mitigar esse daqui. Vocês têm que fazer o quê? Ou atualizar o kernel para a versão nova, só que dependendo de quando vocês estiverem vendo esse vídeo, não vai ter ainda uma versão atualizada do kernel da distribuição que vocês usam, ou vocês não vão conseguir fazer a atualização. Então, de novo, a gente pode mitigar isso desabilitando outros módulos do kernel. Esse comando que eu coloquei aqui, que é o que está na postagem dos pesquisadores, ele desabilita de uma vez só os 3 módulos, retira eles do kernel se eles estão carregados e dropa as páginas da cache para se tivesse algum binário batizado no computador. Só que se tiver algum binário batizado, se isso aqui foi explorado no seu computador por alguma pessoa que invadiu o servidor, o computador e tal, com certeza vocês não podem mais confiar nesse computador. Aqui separado em 3 comandos diferentes para vocês poderem ver, mas basicamente ele coloca nesse arquivo aqui modprobe que vai impedir o carregamento do SP4, SP6, RxRPC, tá? Retira os módulos usando rmmod e aqui também o drop cache separado, tá? Coisa importante, quase nada usava o módulo de criptografia que tinha a ver com o CopyFail semana passada. Algumas coisas que tem a ver com o VPN usam esses módulos de kernel aqui que a gente tem que desabilitar. Eu fiquei procurando para tentar entender o que é, e segundo a postagem do Ubuntu, que eu colei aqui o trechinho, essas mitigações vão fazer algumas coisas de IPsec, ESP e RxRPC não funcionarem. O que pode ser afetado por isso? Pelo que eu entendi, algumas VPNs que usam umas implementações mais específicas como essa Strong Swan, eu nunca tinha ouvido falar disso. Nada do que eu uso de VPN parou de funcionar quando eu desabilitei esses módulos, então eu acho que está tranquilo para a maioria dos usuários. Se você usa esse tipo de coisa, você provavelmente vai ter que dar uma estudada e entender o que aconteceu. E também quem usa esse Andrew File System, AFS, que usa o RxRPC, nunca tinha ouvido falar também. Não sei se vocês vão ser afetados por isso, mas provavelmente não. Se vocês sabem o que é isso, vocês vão ter que dar uma olhada, talvez. Ok, mas por que isso foi revelado no susto, assim, tá? A linha do tempo, que eu agradeço porque eu tirei ela do Reddit, lá sysadmin, que estava consolidando essas informações, é que, aparentemente, o pesquisador que descobriu essa vulnerabilidade, baseado na CopyFail, que aconteceu a CopyFail, ele disse, poderia ter uma coisa parecida em outras partes do kernel. Tinha, e com certeza ainda deve ter algumas outras, tá? 30 de abril, mandou um e-mail para a lista de segurança do kernel, mandou a explicação e começou a coordenar como é que eles poderiam fazer a revelação disso num tempo hábil para que todo mundo pudesse se coordenar para lançar as atualizações junto. No mesmo dia já estava rolando um patch, já estava rolando as provas de conceito de como explorava isso. E daí, uma semana depois, né, no dia 7, o subprojeto de rede que cuida dessa parte do Linux já tinha merjado a correção e estavam se preparando para lançar. Geralmente, quando acontece essas situações, todo mundo fala de um tempo de embargo em que a gente não vai revelar o que está acontecendo para a gente poder só ir notificando as pessoas de maneira privada para os patches já estarem prontos na época que isso vai ser lançado. E era isso que ia acontecer, aparentemente 5 dias depois isso aí ia ser lançado, então seria sido lançado amanhã, teria sido lançado na terça-feira, beleza? Só que o que aconteceu é que uma outra pessoa lançou os detalhes desse exploit, explicou como é que ele funcionava e fez um artigo, tá? Um segundo pesquisador. E aparentemente, esse segundo pesquisador, ele fez isso olhando os commits do kernel, vendo que tinha sido feita uma correção para um negócio que ele disse, isso parece muito CopyFail, e eu acho que a gente pode fazer uma coisa que explora isso. E daí, como isso aconteceu, como tinha uma pessoa explicando como explorar essa vulnerabilidade, os pesquisadores decidiram no dia 7 mesmo lançar o artigo todo deles, o exploit, para então, já que essa informação ela tá
livre, vamos fazer ela amplamente divulgada para que as pessoas possam saber e possam corrigir seus sistemas, tá? Então foi isso que aconteceu. Esse cara lançou aqui um post de blog dizendo Copy Fail 2 Electric Boogaloo, ele fez a piadinha, né? E a continuação, o inimigo agora é outro. Só que ele fez isso basicamente só olhando os commits que estavam entrando lá e dizendo, isso aqui parece que corrige uma falha de segurança, será que eu consigo explorar essa falha de segurança? Provavelmente essa pessoa tá usando ferramentas de IA para ajudar e para ser mais produtivo no ritmo que ele tá produzindo esses exploits, né? Isso é uma coisa importante pra gente falar sobre essa coisa. Isso mostra, de novo, aquela coisa que a gente falou em alguns momentos, que a disponibilidade de bons LLMs, não precisa nem ser o Mythos lá, o mítico da Anthropic, que vai destruir o mundo, só uns LLMs competentes, que é o que a gente já tem acesso no mercado no geral aqui, conseguem criar essa situação perigosa, porque assim, não que não desse pra fazer isso antes, tu ficar monitorando todas as correções que entram no Linux o tempo inteiro e tentar se ver, eu acho que isso aqui é uma falha de segurança importante, e daí antes do pessoal revelar as falhas de segurança, esse tempo de embargo, tu já fazer essas coisas e começar a explorar elas. Porém, meio que não tinha tempo hábil e pessoas o suficiente com esse tipo de habilidade pra fazer isso pra todos os commits, porque vários commits vão corrigir um negócio que não é uma falha de segurança que vai levar a uma exploração que vai te dar elevação de privilégios, ou vai fazer execução remota de código, que seriam tipo as duas classes de vulnerabilidade que são mais sérias. E daí tu vai perder o teu tempo, talvez um dia inteiro, 2 dias inteiros explorando um negócio ali e descobrir, realmente, isso aqui tinha um bug e não vai dar em nada, né? Hoje, com as LLMs, tu pode explorar tudo, tu pode ver todas essas possibilidades e é muito mais fácil de achar esse tipo de coisa. Porque nesse momento, se eu fosse um modelo de linguagem falando com vocês e tivesse usado um LLM para escrever esse artigo, eu ia dizer, é aí que o Dirty Frag muda o jogo. É aí que está o pulo do gato, tá ligado? Essa é a coisa interessante que aconteceu aqui. Isso tem um lado bom e tem um lado ruim. Porque se é ruim, porque tá acontecendo isso o tempo inteiro, e daí a gente fica com essa impressão de que tudo é extremamente inseguro e tem vulnerabilidade para corrigir o tempo inteiro, é bom porque a gente tá corrigindo esse tipo de coisa que antes ela tava disponível ainda e provavelmente estava acontecendo, mas precisava ser alguém com muita grana, muito tempo, muitas pessoas trabalhando, que era, por exemplo, sei lá, as agências de inteligência. Elas devem ter pessoas que ficam olhando atualizações de softwares importantes e tentando descobrir assim, ok, isso aqui deve corrigir um exploit zero day que ainda não foi revelado e a gente pode guardar isso para explorar durante um tempo até revelarem, por exemplo. Agora, isso não é mais tão comum de acontecer, embora a vida dos sysadmins piorou muito por causa disso. E essa parte aqui é meio que um copia e cola do vídeo sobre o copy fail, né? Que é porque esse exploit é tão perigoso agora, tá? A maneira como ele é explorado é rápida, é portável, isso quer dizer, ela funciona em várias distribuições Linux. O parênteses aqui não funciona no Android também, tá? Então não tem o lado bom disso ser uma maneira nova de fazer root de Android. Isso a princípio não funciona no Android. E com a junção desses dois exploits, né, ele vira extremamente portável porque, que nem eu disse, algumas coisas não funcionam no Ubuntu, outras coisas não funcionam nas outras distribuições. Misturando as duas coisas, tu consegue explorar a maioria das mais populares. Que nem o copy fail, ele pode ser explorado deixando muito poucos resquícios no servidor, então ele podia já estar sendo explorado há bastante tempo. Isso é outro código que está aí há 9 anos, se não me engano, na árvore do kernel Linux, então já estava rolando. Da mesma maneira que o copy fail, ele não é um remote code execution, isso quer dizer, ele não é um negócio que só por tu ter acesso pela rede a um servidor, a tu acessar um serviço que está no servidor Linux, tu consegue invadir esse servidor, tá? Mas tu estando dentro do servidor, como por exemplo, tu tendo acesso físico a um terminal da máquina, tu tendo SSH dentro de uma máquina, tu tendo uma conta que tem alguma permissão, ou tu rodando algum exploit, como por exemplo, explorando uma vulnerabilidade num plugin WordPress e ele te dá um shell com a permissão só do servidor WordPress que não teria permissão para nada. Tu conseguindo fazer qualquer dessas coisas, tu roda esse exploit e tu ganha o root, né, o administrador da máquina, e isso é extremamente sério. Então, isso já deve estar sendo incluído como um passo extra em todos os tipos de ferramentas que fazem invasão, né? Ela tenta fazer a primeira parte da invasão, fazendo a primeira parte, ela ganha todas as permissões de sistema usando o exploit assim. Porque o que é importante é que, assim, esse tipo de vulnerabilidade hoje, como os servidores estão sendo usados, como o Linux está tão difundido na indústria, a gente pensa em ferramentas de CI, que quando tu coloca o código no GitHub lá, ele roda umas ferramentinhas que faz o build da tua ferramenta. A gente pensa nos ambientes de VPS que são compartilhados, ou às vezes são containerizados, e que daí tu vai conseguir permissões para talvez poder escapar do container e mexer no host do teu VPS. A gente pensa nos malwares que estão sendo instalados pela cadeia de suprimentos, quando tu instala uma biblioteca, quando tu instala algum programa que vem com uma versão batizada lá. Tudo isso vai poder integrar agora o copy fail e o dirty frag e todos os outros exploits que estão sendo descobertos para escalar as permissões e aumentar o nível de dano que esses exploits podem fazer, tá? E é por isso
que os administradores de sistema passaram o final de semana todo arrancando os cabelos, tá? E como vocês podem ver, a minha peruca tá tranquila aqui agora porque eu não sou administrador de sistemas, eu só tenho um monte de servidor Linux, um monte de coisa rodando na minha casa, um monte de coisa rodando na nuvem, e eu também fiquei meio puto, gastei um tempinho do final de semana pra fazer isso, mas não é nada perto do que as pessoas que trabalham com isso profissionalmente. Porque daí eu trouxe até uma piadinha aqui, né? No repositório dos pesquisadores, esse cara botou essa issue e disse assim, ó, por favor, deixa pra lançar isso na segunda-feira, quando já tinha sido lançado, né? Eu não tô com vontade de ficar sexta-feira fazendo patch de um monte de máquina virtual. Mas enfim, obviamente, né, isso é uma piada porque depois que a informação tá no mundo, isso já vai estar sendo usado por todo mundo, principalmente por pessoas mal intencionadas, sistemas automatizados de invasão, e a gente precisa fazer o patch. Infelizmente, isso é uma coisa que a gente não tem como dizer, por favor, tio, deixa pra segunda-feira, depois da reunião que tem às 11 da manhã, né? Porque daí depois eu tenho que almoçar e lá pela 1 eu vou conseguir fazer a atualização dos negócios. Então, por favor, espera para lançar isso. É o que o pessoal tentou fazer com a coordenação da lista de segurança, como funciona. Mas o ponto importante que a gente tem para falar sobre isso é que os LLMs, mesmo que eles não sejam poderosos o suficiente, mesmo que eles não sejam malvados, eles estão deixando mais acelerado esse tipo de processo e dificultando muito a vida de quem quer só deixar seus servidores tranquilos e seguros. Mas em resumo é isso, pessoal. Que Linus Torvalds tenha piedade dessa nação e a gente se vê na próxima. Falou!